Olá, bem-vindos de volta ao tão esperado início da Guerra de Badab. Bem, estamos agora entrando no milênio 41, quando ocorreram os acontecimentos totalmente apagados do relato imperial que falam da Guerra de Badab. Existem alguns relatos de testemunhas oculares dos acontecimentos, mas a Inquisição apagou muito do que se sabia ou do que aconteceu. Diferente da guerra no sítio de Vrax, aqui nós não temos ao certo números exatos e mínimos detalhes como no sítio de Vrax, então eu tomei a liberdade de fazer algumas suposições e arredondamentos, mas nós vamos chegar lá quando chegarmos. Eu estou empolgado porque no vídeo de hoje a coisa vai ficar séria e o conflito vai escalonar de uma maneira rápida, mas antes de iniciar os acontecimentos da Guerra de Badab, gostaria de fazer dois adendos. Primeiro, obrigado ao Inquisitor no nosso canal no Discord, que eu apelidei ele de Rex, porque ele não queria dar o nome dele aqui. Não tem problema, você sabe quem você é. Obrigado por fazer e ajudar a trazer para o canal a tradução de vários livros. Ele traduziu do inglês e botou ali para nós na grande coleção de PDF. Muito bom, muito obrigado. Isso facilita um monte o trabalho do pessoal que quer ler os livros da Heresia do Horus. Agradeço. E como é algo totalmente gratuito e às vezes alguns diriam pirataria, os orcs aprovam o seu serviço. Parabéns! Bem, falando nisso, a segunda consideração é no vídeo anterior eu confundi algumas coisas. No vídeo dos bebedores de sangue, nos Blood Drinkers, eu confundi Death Company. Death Company é os irmãos dos anjos de sangue que se perdem para falha, para sede vermelho, a raiva negra. Aí eles têm a armadura pintada toda de preto, exceto alguns detalhes, e eles vão ser dado a honra de ter a morte em batalha. Se eles não morrerem em batalha, eles serão executados. Diferente da Deathwing, que é uma ala de elite dos Dark Angels, mas eu não gosto muito deles, então são os Dark Angel especial, e aí eles são chamados de Deathwing. É chato porque tem um nome parecido com o pessoal legal dos Blood Angels, e o nome dos dois, um é Blood Angel, que é anjo de sangue, e o outro é Dark Angel, seria anjos negros. Então, tipo, não, o nome é muito parecido. E um é Death Company e o outro é Deathwing. É pra confundir minha cabeça. E pra piorar, também existe a Death Guard, que são os seguidores do caos, do Papai Nurgle, do Deus da Praga, do ciclo da vida e da morte, da ressurreição, mas principalmente da vida e do apodrecimento. E esses aí são aqueles filhos de Mortarion que se perderam no culto caótico a Nurgle, e hoje o seu corpo é o hospedeiro de diversas doenças que eles consideram que são bênçãos do Deus da Praga, completamente enlouquecidos pelo caos. Muitos deles já estão mortos, mas a energia caótica mantém eles vivos. Se tu corta a energia do caos, eles simplesmente apodrecem e morrem, que é o que já deveria ter acontecido há muito tempo. E o nome deles, um é Death Company, o outro é Deathwing, esse aqui é a Death Guard. Não confundir também com a Death Korra Krieg, que essa aí tem um espaço no meu coração,
e com certeza daria um pau em todos esses 3 super soldados, porque o verdadeiro super soldado está dentro de você, camarada da guarda, e a Death Korps of Krieg é o soldado da guarda que vai lutar sem medo de morrer, aliás, ativamente procurando morrer, porque a vida dele é ferrada desde o nascimento, então a morte para ele vai ser um abraço. Ele realmente procura terminar a própria vida num fervor assim, religioso e fanático pelo Deus Imperador. Tá errado isso aí? Não tá errado isso aí. Eles lutam pelo Império e eles sacrificam a sua vida em troca de levar o inimigo junto com eles. Bem mais legal do que um super soldado usando uma armadura poderosa e uma bala que é do tamanho de um tiro de artilharia. Esses caras aqui têm apenas a lanterna para enfrentar os seus inimigos, o que faz deles infinitamente mais corajosos. E só então era um adendo para correção, porque os nomes são meio que parecidos, ainda mais dos Blood Angels, dos Dark Angels, Death Company, Deathwing. É meio chato e às vezes eu confundo. Agradeço ao ouvinte aqui do canal que trouxe essa correção. Muito obrigado. De vez em quando eu troco uma palavra ou erro alguma coisa, pode trazer aí na correção. E eu percebi também, escutando o áudio do último vídeo, que eu não consigo falar zona autônoma rápido, sem falar zona autônoma. Eu meio que me junto tudo e falo cantado. Desculpa, cara, eu sou de Santa Catarina, não dá pra não falar cantando, mas eu faço o meu melhor pra segurar. Bem, agora sim, voltando pro vídeo. O Lufhuron, agora o autoproclamado tirano da Maelstrom, aliás, da zona autônoma de recursos adjacentes a Maelstrom. Ele queria que fosse da Maelstrom também, mas infelizmente ele não conseguiu conquistar ela inteira e ele culpava o Império. Ele bloqueou os recursos, ele atirou numa frota de impostos imperiais e ele literalmente agora não declarou guerra aberta ao Império, mas ele ordenou naves atacar suprimentos de outros locais, porque não existe apenas essa zona aqui, existem outras zonas de extração de recurso que são menos defendidas e que não têm a sorte de ter 3 capítulos de super soldados protetores, e eles então começaram a fazer desaparecer recursos, atacando e pilhando no espaço, literalmente como piratas, invadindo naves imperiais de impostos e de comércio, sequestrando as naves civis, e não ficava ninguém para contar a história. Por um tempo, houve até uma possível negação do que estava acontecendo, mas uma mensagem de um astropata cortou totalmente essa negação. A região que não era da zona que eles defendiam era uma região segura, era o sistema de Cartago, e o sistema de Cartago, apesar de ter uma marinha importante, não teve ameaças com ele há mais de século aqui, porque a zona ficava entre o caos, da Maelstrom e a região imperial segura de Cartago, protegendo eles dos seus inimigos. Era quase que impossível um pirata passar pelas defesas da região da zona autônoma e chegar no setor de Cartago. Por isso, eles nunca tiveram esse problema em grande escala, mas agora eles estavam tendo várias e várias pilhagens, e inicialmente eles acharam que podia ser um orc ou um grupo de soldados caóticos que conseguiu escapar dos defensores da Maelstrom, mas depois eles descobriram com uma mensagem dos astropatas que na verdade não. Na verdade, a mensagem que eles mandam não é uma coisa escrita, não é uma comunicação verbal. Eles mandam uma mensagem
meio que de sentimentos, é uma mensagem psíquica, é o jeito mais rápido e fácil de se comunicar no espaço. As naves precisam de um navegador, o navegador é um astropata, então ele mandou a mensagem de que eles estavam enfrentando uma defesa desesperada, uma mensagem de medo, de não ter esperança, de traição, e eles estavam enfrentando super soldados. Essa mensagem ele conseguiu enviar, e aí não tinha dúvida. Além de recusar os impostos devidos, além de destruir as naves que foram cobrar os impostos atrasados, eles agora estavam ativamente atacando o suprimento imperial. Eles estavam atacando o império. Não tinha mais como negar. E acredita-se que os Lamentadores e os Mantis Warriors não participaram desses eventos. Isso aqui era a ação dos Astral Claws a mando do Luft Huron. Isso é importante para o final do conflito. Lembre-se disso, porque vai voltar mais para frente, não hoje, mas na história nos capítulos seguintes, que eles atacaram suprimentos imperiais e eles atacaram mundos disputados entre a zona e o setor de Cartago, que tinha assim, os dois diziam que esse mal é porque não existe uma linha que separa o universo. Então alguns diziam que aquele planeta ficava na zona autônoma, outros diziam que aquele planeta ficava no setor de Cartago. Pois é, se tivesse essa dúvida, eles começaram a atacar e tentar tomar esses planetas. Também um crime atacar abertamente forças da PDF, forças defensivas imperiais, sem nenhuma necessidade. E nisso, a comandante, no caso, a governadora do sistema de Cartago, eu não achei nenhuma imagem dela, então eu vou representar ela como essa oficial imperial da marinha aqui, a Tani Koing. A Tani Koing, ela conseguiu conquistar o seu lugar através de uma jogada política muito importante. Como assim? Ela não conquistou o poder de maneira fácil. Ela teve que subornar, conquistar, assassinar rivais políticos até o momento de ela chegar no topo. Ela sabia como funcionava o esquema de influência, como funcionava o esquema de poder, e agora ela estava nas suas mãos com o controle da Battlefleet Cartago. A Battlefleet Cartago é um braço da marinha que é fixa aqui no sistema de Cartago, por isso o nome, e era responsável pela proteção e distribuição dos recursos às mais diversas regiões imperiais. O que eles não tinham era uma força terrestre significativa. No chão, o sistema de Cartago era bem fraquinho, mas na parte do espaço eles tinham uma tonelagem muito significante e a quantidade de naves cruzadoras pesadas e naves de escolta como destroyers e cruzadores leves era bem importante e poderiam botar no chão qualquer armada de um super soldado. Os super soldados, para garantir que eles não tenham total poder no chão e no espaço, eles costumam ser limitados na quantidade de naves que eles podem ter num momento só e também na tonelagem dessas naves. E a Marinha Imperial, na sua grande maioria, é o melhor counter, é o melhor jeito de evitar que um super soldado traidor faça muita destruição, porque eles conseguem isolar e destruir qualquer elemento espacial dos super soldados utilizando naves de maior poder de fogo, armadura e capacidade, e isso ela tinha de sobra.
Porém, o que ela não tinha eram os soldados rasos no chão, mas isso não ia ficar assim para sempre. Ela sabia que os super soldados eram famosos pela sua capacidade de um super soldado valer por 100 soldados regulares, então ela precisaria de milhões para lidar com aqueles 3.000 agora, menos que isso porque eles estão machucados, mas em torno de 3.000 super soldados traidores e secessionistas. E agora eles também fizeram uma carta, um decreto de justa secessão. Então eles estavam oficialmente separados da administração imperial. O que era esse decreto que o Lufthurun assinou e fez os mestres dos outros 2 capítulos assinarem também? Ele determinou que os recursos da zona adjacente a Maelstrom seriam melhores deixados na própria zona para poder defender o Império dos maiores inimigos, que são o Caos. Para isso, os super soldados vão usar do seu direito à autoadministração, e como a região é uma zona autônoma, ela não é oficialmente jurisdição imperial. Portanto, acabou a decisão judicial de forma unilateral. Eles disseram que eles ganharam, que eles estão certos, que eles não devem nada a ninguém, a não ser o dever de defender essa região contra os invasores, e ponto. E nesse momento, alguns capítulos perceberam que eles foram longe demais, mas o Lufthurun conseguiu convencer, com base na honra e no ego dos super soldados, que eles estavam com a razão em se separar. Só que se antes ele tinha alguns inimigos no Império, agora ele fez um monte. E enquanto isso, os Astroclaws continuavam o seu reino de terror na região agora dominada. Eles controlaram alguns mundos avançados e eles controlaram os mundos que antigamente faziam parte do sistema de Badab com punho de aço. Tu obedecia se tu tinha juízo e tu morria se eles não gostassem de ti. A população em si meio que melhorou a qualidade de vida em comparação com o que era antes, porque agora não tinha mais separação das classes, não tinha mais nobre e plebeus aqui e povão. Agora era o Lufthurun e os super soldados no comando, os seus soldados de elite embaixo e depois resto. Então, quando eu falei que a qualidade de vida melhorou, desculpa, o povo recebia 24 horas por dia propaganda pró-Astroclaws, e se tu não dissesse que a tua qualidade de vida melhorou, a tua qualidade de vida vai acabar. Então, unanimamente, todo mundo dizia estar mais feliz, o amor venceu aqui, e com base na força e na ameaça, e também no medo de acabar com a vida das pessoas, eles conquistaram o governo autoritário, controlando tudo, toda a produção, toda a mídia, tudo tinha que ser aprovado pelos Astroclaws, além de eles terem representantes governando e mandando nos planetas, comandando os regimentos da Legião do Tirano, e a Legião do Tirano era fanaticamente leal por eles. Eles só conseguiam entrar se tu realmente colocasse o teu corpo no limite para provar o teu valor. Para os Astroclaws, não era qualquer um que passava o rigoroso treinamento para entrar na Legião, e os super soldados em si
como eles agora não têm mais muitos inimigos à altura, estavam reparando as baixas das campanhas anteriores e da invasão frustrada a Maelstrom. Acredita-se que nessa época, oficialmente, deveriam ter em torno de uns 700 Astroclaws, estimava-se isso, e talvez uns 400 Neophytes, novatos, para repor os números baixos. O pessoal da Tyrant Legion não é o super soldado. O super soldado ele é modificado geneticamente, escolhido ainda criança, para virar um ser humano otimizado em quase tudo que é eficiente, para virar uma máquina de matar. A Legião do Tirano é a guarda semelhante aos regimentos da Astra Militarum, da Guarda Imperial, para poder comparar com assim, na questão de escala de poder. E, em geral, a gente acredita que os super soldados equivalem a em torno de 100 soldados regulares. Claro que depende da situação e depende como está a batalha e depende se o soldado é de Krieg ou não é de Krieg, mas é mais ou menos por aí. Uma vez alguém pediu a escala de poder, assim, como é que funciona a escala de poder. É difícil explicar isso, cara. Só porque um super soldado, em teoria, ele tem uma capacidade de matar infinita, enquanto um ser humano normal não tem a mesma capacidade de matar que um super soldado. Porém, um ser humano normal, num tanque super pesado, que dá um tiro certeiro no peito de um super soldado, vai matar ele. Então, depende do equipamento, depende da situação, depende do combate, depende da sorte. O que tu tem que saber é que os Astroclaws agora, e eles fizeram então meio que uma ditadura comandando tudo e usando o medo e a total influência em todos os meios de comunicação para mandar na zona. E no caso, a governadora de Cartago, a Tani Coin, sabia que os seus soldados estavam nem perto de representar o que os soldados da Legião do Tirano e dos Astroclaws representavam. Só que aqui ela cometeu um erro. Ela rapidamente acelerou e recrutou um grande número de conscripts. Conscripts seria recrutas em português. Um pessoal com baixíssimo nível de treinamento, qualquer equipamento que fosse dado a eles, e eles recebiam um pouco mais de salário e rações, então eu estava bem feliz por estar ali, e eles iriam agora representar a força no chão para lidar com os super soldados e para lidar com a Legião do Titã, que já está treinando e lutando contra orcs, pilhadores Eldar, contra forças caóticas, contra insurreições caóticas aqui nos planetas da região próxima a Maelstrom, há décadas já. Então, ela está mandando e preparando um enorme grupo de recrutas para lidar com veteranos que já conhecem o terreno, que sabem como lutar e que já sobreviveram a diversas campanhas. Isso aqui também vai ser importante mais pra frente, mas eu quero citar uma frase antiga. Eu não lembro quem é que falou, mas se eu não me engano foi um filósofo de guerra que disse o seguinte: mandar homens não treinados para a batalha é o mesmo que mandar eles à morte. E isso foi escrito, se eu não me engano, na Idade Média. Deixa isso em stand-by, porque no futuro a história se repete. Aqueles que subestimam o inimigo não vai ter um bom final. Ela recrutou em massa e tem agora um grande número de soldados base da guarda, só que sem experiência e sem treinamento. E ela acredita que por razão dos números é melhor do que a qualidade. Nesse caso, eu acho que ela cometeu um grande erro, mas vamos ver o que vai acontecer.
E quanto ao resto do Império, com certeza os altos senhores da Terra e forças maiores dos mecânicos da administração vão querer imediatamente retribuição do que está acontecendo naquela situação, e eles com certeza vão mandar imediatamente reforços e uma expedição que vai punir esses traidores seccionistas que querem se separar do Império imediatamente, não é mesmo? Bem, pois é. Aí eu venho te lembrar que o Império nesse momento estava sofrendo uma infestação de baratas espaciais carnívoras do tamanho de um ser humano adulto. Então, nesse momento, o Império tem coisas mais importantes para lidar do que uma rebelião numa fronteira longínqua, num local que já nem era considerado território imperial. Infelizmente, mais uma vez a burocracia e a administração imperial acreditou que os recursos imperiais eram melhor alocados contra a ameaça dos tiranídeos, porque era mesmo, do que resolver esse pepino e resolver essa rebelião. Até porque um super soldado é uma máquina de destruição, e os altos rankings da Terra e do comando militar não gostam de antagonizar um super soldado, porque a quantidade de recursos e suprimentos que tu vai ter que gastar para lidar com isso aí dificilmente vale a pena. Então, o Império, que precisa ter todos os seus recursos o mais otimizado possível, a sua liderança genial, sabia que não era uma boa ideia se envolver numa disputa de fronteira, e eles queriam que o sistema de Cartago desse o seu jeito. O problema é teu, resolve. Por isso a Tani Koen foi atrás de outros aliados, e ela achou um deles no Chapter Master, o mestre de capítulo dos Firehawks. Os Firehawks, as águias flamejantes, já falei deles aqui, e o mestre do capítulo, o Stibor Lazarek. Falando em nomes da Game Workshop, Stibor Lazarek, eles meio que morreram e nasceram de novo como a Legião dos Condenados. Lazarek, tipo Lázaro, joguinho de palavra. Nossa, que criativo Games Workshop. Mas tudo bem. Deixa a parte do nome pra lá. Eu acho engraçado o jeito que eles nomeiam as coisas, mas beleza. O Stibor Lazarek, se você está lembrado, ele odeia com todas as forças o Lufthuron. Acredita-se que os Firehawks são descendentes dos Emperor's Children e têm a semente genética do Fulgrim. Então, ele ficou emputecido quando ele perdeu o comando de uma situação que ele achou que ele não precisava de reforço em uma rebelião num sistema próximo ao sistema de Badab, que o Lufthuron e os Astroclaws ofereceram ajuda. O Lufthuron se botou no comando e destruiu a rebelião em menos de um ano. O Stibor Lazarek achou que isso aí meio que ofuscou o seu holofote. Era para ele ter essa honra, era para ele ter liderado aquela destruição da rebelião, e ele não precisava da ajuda dos Astroclaws. E tu não quer ferir o ego de qualquer coisa que tenha alguma relação com o Fulgrim, porque agora ele ficou marcado. E no momento que a governadora Tani Koen mandou uma mensagem para vários capítulos de Super Soldados para ver se alguém estava disponível a abraçar essa causa de levar à justiça aqueles traidores, ele chegou mais rápido que o mensageiro terminou a mensagem. Ele iria levar todo o capítulo. Todos os Firehawks iriam juntos para essa região,
para eliminar esses traidores do universo. Não ache que ele fez isso por uma questão de honra, de querer o bem do Império, querer o bem do pessoal de Cartago. Ele fez isso porque ele queria pessoalmente cortar a cabeça daquele sacana que tirou o seu lugar de comando. O super soldado é um anjo da vingança do imperador. Eles são um ser humano melhorado, eles são mais inteligentes, eles têm as emoções contidas. Desculpa, cara, essa parte é propaganda. Eles são seres humanos melhorados, sim. A nossa parte boa e a nossa parte ruim. No caso dele, a parte ruim é um ego maior do que a fortaleza monastério que eles têm. E ele vai, agora que o ego dele ficou ferido, botar os inimigos no chão ou morrer tentando por pura teimosia. E, cara, meu Deus, a soberba é um pior que o outro aqui. Mas ele vai resolver. E ele prometeu, então, a Tani Coin toda a força dos Firehawks. Infelizmente, apenas os Firehawks responderam o chamado. Seria então 1000 super soldados contra em torno de uns 2.500, 3.000 das forças defensoras da Maelstrom. A balança de poder não estava exatamente do lado da força de Cartago e dos Firehawks, mas eles iriam levar a guerra aos traidores. E eu falei da fortaleza monastério e um pouquinho também da parte que é disponível para os super soldados. Os super soldados, a nave principal deles, são as Battle Barges. As Battle Barges são fortalezas incríveis, capazes de tanto destruir naves inimigas com uma tonelagem maior, quanto carregar em segurança o maior recurso do Império, que são os Adeptos Astarte, os super soldados. Essas naves são feitas com exclusividade para eles. E no caso dos Firehawks, eles possuem uma gigantesca fortaleza monastério. Quando eu digo gigantesca, eu digo isso aí é maior do que a maldita lua, e a única nave capaz de lidar com ela é a Phalanx dos Imperial Fists. No caso, é uma fortaleza gigantesca, repleta de escudos Void, de baterias de laser de longa, média e curta distância, e que consegue devastar planetas inteiros se necessário. A Raptorus Rex, essa maravilha da engenharia, é uma coisa que não se fazem mais. Isso é da época de ouro da tecnologia da humanidade, e hoje em dia o Império, com seus recursos escassos, jamais conseguir, até porque não tem mais a tecnologia para fazer uma dessa, conseguir replicar algo tão incrível. Mas mesmo essa nave, esse gigantesco colosso espacial, tem alguns defeitos. Um deles é a velocidade. Ela não consegue, por motivos óbvios, se mexer em alta velocidade. E o outro, ela não tem sutileza. Quando ela entra num sistema, todo mundo e a avó deles sabe que eles entraram num sistema. Olha pro céu, tu vê aquilo ali. É gigantesco. E a Raptorus Rex, junto com os reforços das Battle Barges e alguns cruzadores leves disponíveis aos Firehawks, vão atuar na batalha em conjunto com a Battle Fleet Cartago. Agora as forças espaciais aparentemente estavam sobre
Como é que eu vou te explicar? Desculpa, perdão, foi mal aí. As forças espaciais estavam aparentemente sobre o domínio dos aliados. Eu vou chamar as forças imperiais de aliados e as forças dos traidores das forças dos seccionistas. Não dos traidores mesmo, mais fácil de falar. Então, a balança de poder no espaço aparentemente estava para os aliados e não para os traidores. E antes de acontecer o início do plano do ataque combinado da Battle Fleet Cartago e das forças dos Firehawks, ocorreu um incidente que eu acho que eu tenho que trazer. Um cruzador leve da classe Dauntless. Eu prometi fazer um vídeo sobre as naves um dia, mas é que tem muita nave, cara, é muita nave. Talvez um dia eu faça, se vocês quiserem. Mas eu provavelmente vou dividir em várias partes, porque é muita coisa. Bem, a Dauntless, a chamada Red Harbinger, a Red Harbinger era um cruzador leve dos Firehawks que estava trazendo um pequeno esquadrão, porque os Firehawks, aliás, todos os super soldados, não atuam 100% das suas forças em um único lugar. Mesmo que eles estejam em um sistema, eles vão se separar para diversos planetas. Pois é, uma delas meio que fez uma viagem um pouquinho errada e acabou saindo na Endymion Cluster. A Endymion Cluster ao norte de Badab. Esse mapa que achei extraordinário. O sistema de Badab aqui mais centralizado, as estrelas pálidas no sul, ao norte, aqui bem ao norte, a Endymion Cluster, que é os mundos natais dos Mantis Warriors, e à esquerda dessa região, tu vai ver no meio aqui o subsetor de Sagan. O subsetor de Sagan foi aquele do mundo Fortaleza que foi destruído e que começou tudo isso no início. Deixa esse mapa aqui, essa parte na cabeça, região ao norte de Badab, porque vai ser interessante depois. Bem, a Dauntless, no caso, essa nave da classe Dauntless, acabou caindo na Endymion Cluster, a terra natal dos Mantis Warriors. Por quê? Como uma nave consegue errar tanto a navegação? Essa região próxima da Maelstrom não é fácil de navegar, mas não é fácil mesmo. E a navegação pelo imaterial não é uma ciência exata. Não é tu ir de um ponto A ao ponto B por uma estrada. É tu entrar em outra dimensão, uma dimensão de caos e criaturas demoníacas que querem devorar a tua alma, enquanto tu é guiado por um telepata. E quando o caos está aumentado em influência, é mais difícil tu se guiar de um ponto a outro. Imagina tu dirigindo na chuva com um olho com conjuntivite todo cheio de secreção ali inflamado, enquanto também tem neblina e cerração ao mesmo tempo. Não me pergunte como, eu não entendo nada de tempo, mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. Bem, em si, tu não enxerga nada. Então ele tentou olhar, ele viu apenas escuridão e coisas ruins, e os demônios chamando ele para se entregar a alma, para devorar. Ele não conseguia ver uma passagem livre até o momento que ele viu uma região calma. Então eles foram para essa região calma e pararam ali. Infelizmente essa região colocou eles, milhares de quilômetros fora do seu destino, e eles acabaram entrando em território protegido pelos Mantis Warriors. Não levou muito tempo para que os Mantis Warriors detectassem o movimento do Red Harbinger. Red Harbinger é o nome da nave dos Firehawks, ser detectado, e logo ela começou a ser seguida e depois cercada pelas forças espaciais dos Mantis Warriors.
Entre os Lamentadores, os Astroclaws e os Mantis Warriors são os que menos têm naves, mas era uma nave dos Firehawks contra todo o sistema deles de defesa aqui, e eles conseguiram então bloquear as rotas seguras de saída para o imaterial e circular a nave e ir se aproximando cada vez mais, até o ponto que de uma região nebulosa começou a aparecer várias naves dos Mantis Warriors. Eles fizeram uma manobra rápida e eles conseguiram cercar a nave dos Firehawks, e agora a nave cercada recebeu uma comunicação: abaixe seus escudos, desligue suas armas, nós vamos fazer uma entrada, vá verificar o conteúdo da carga e depois te liberar se tudo estiver ok. E os Firehawks responderam: se um traidor pisar nessa nave, vai ser por cima do meu cadáver. Uou! E nesse momento começou uma comunicação de voz extremamente tensa. O destino é cruel e traiçoeiro, e aqui nessa região o destino colocou os dois capítulos que, olha, os Firehawks, eles são esquentadinhos, por isso que é Firehawk, mas no caso, eles são extremamente nervosos e emputecidos pela menor das coisas. Eles estão vindo aqui para matar um cara simplesmente porque ele comandou um negócio que eles achavam que era para ele estar comandando. Eles vão causar uma guerra geral porque eles acham que a honra deles foi ferida. E, enquanto isso, os Mantis Warriors são também extremamente difíceis de lidar. O motivo deles estarem aqui, no fim do mundo, literalmente, na região mais afastada do Império possível, é porque eles não lidam bem com outras forças imperiais. Então era melhor, eles atuavam do jeito deles e meio que de forma autônoma, porque eles não fecham assim com outros. É meio que dos filhos do Khan isso aí. Os White Scars também não gostam muito de cooperar com todo mundo. Bem, agora eles estavam então a mula falando com o burro, tentando brigar para ver quem é mais teimoso, e não saía nada. Os Firehawks não aceitavam receber uma equipe dos Mantis Warriors, e os Mantis Warriors não aceitavam liberar eles de sair, até que finalmente os Mantis Warriors perderam a paciência e eles começaram a atirar, neutralizando os escudos, que estavam em bem maior número, e os motores daquele cruzador leve, e eles começaram a enviar várias equipes. Seriam Board in Action, é o nome disso. É uma equipe de invasão, uma equipe para tomar a nave inimiga. E os fuzileiros espaciais, tá no nome, eles são feitos para dominar naves espaciais. Na real, eles são feitos para matar qualquer coisa, mas nos espaços confinados e fechados, esses soldados pesados, altamente rápidos e com uma capacidade de reflexo incrível, equipados com armas de um poder de destruição e devastação enorme, são potencializados a 10. É o melhor jeito de usar um super soldado. É num espaço confinado, aonde o inimigo não pode usar os seus números e tem que lutar com eles um a um. Eles invadiram então para meio que fazer os Firehawks se render e largar as armas. Sabe o que os Firehawks fizeram? Eles lutaram até o último. Foi o primeiro relato da morte de super soldados teoricamente antes aliados aqui nessa região, um lutando contra o outro. E se tu acha que apenas pelo fato dos Firehawks estarem com números inferiores aqui, a menos de 100 super soldados, era menos que uma companhia que estava nessa nave, provavelmente era em torno de uns 50, e os Mantis Warriors terem disponíveis a eles
praticamente o capítulo inteiro, em torno de uns 1000, bem, os Firehawks simplesmente disseram: eles são muito, mas não são grandes, e eles continuaram lutando até o último. A destruição interna da nave foi fenomenal. Enormes buracos, explosões. Os Firehawks usaram servidores de batalha, usaram qualquer coisa, eles explodiam portas assim para destruir um pedaço da nave junto com os Mantis Warriors estavam tentando tomar. Foi uma luta corredor por corredor e no final não se sabe ao certo quantos Firehawks estavam presentes, mas 20 deles foram capturados, nenhum capturado por vontade própria ou se entregou. Eles apanharam tanto que eles ficaram inconscientes, os Mantis Warriors tentando segurar para não matar, tentando capturar os seus inimigos, provavelmente a mando do Lufthuron, porque eles não queriam antagonizar o Império demais. O Lufthuron, no caso, ele deve ter ordenado que eles não lutassem abertamente contra o Império. Mas de outro jeito, assim, ele não deve ter falado isso, porque ele não representava para os Mantis Warriors que ele era um traidor. Provavelmente ele falou que a administração imperial nos abandonou, por isso nós vamos usar os recursos disponíveis para lidar com a situação e na missão de honra que nos foi incumbida de defender a Maelstrom. Os Mantis Warriors, que já não se importavam muito com o resto do Império mesmo, eles só dominavam e mantinham a paz nessa área, para eles tudo bem. Mas eles não são traidores, eles têm honra, e a honra determinava que eles lutam pelo Império, e o seu inimigo agora era uma força imperial leal. Como é que tu vai dizer então que tu é o lado bom da história? É preciso uma ginástica mental para trair o Império e tentar se justificar e dizer que tu tá com a razão. Mas os Mantis Warriors, eles não tinham nenhuma ordem, nem receberam ordens de atacar forças imperiais. Eles estavam apenas patrulhando o seu sistema, e os Firehawks recusaram qualquer tentativa diplomática para resolver a situação, terminando nos últimos 2 irmãos de batalha dos Firehawks lutando costa a costa um com o outro, enquanto os Mantis Warriors tentavam subjugar eles até o momento que acabou a munição e eles foram botados no chão e apagados com um gentil e carinhoso porrete na nuca. Bem, agora que eles estavam sob custódia dos Mantis Warriors, o Stibor Lazarek, o mestre do capítulo dos Firehawks, estava pegando fogo. Não literalmente nesse momento, calma, isso vai acontecer bem depois. Nesse momento, ele estava querendo vingança com sangue nos olhos e ele enviou então, não é fácil, como eu vou te explicar, toda uma marinha e de um ponto ao outro do universo de maneira rápida. Então ele enviou a força que chegou ali para a região para a região dominada pelos Mantis Warriors, dessa região aqui no norte da Endymion Cluster. E quando eles chegaram nessa área, ele viu que ele estava mordendo algo grande demais para engolir. Não estavam só os Mantis Warriors lá, estavam também os Lamentadores e os Astral Claws. As naves dos seccionistas, dos defensores da Maelstrom, estavam aguardando a sua chegada.
eles possuíam diversos mecanismos de identificar as naves que viajam de um ponto ao outro, o traço no imaterial que eles deixam, e essas naves eles utilizavam antes para proteger contra piratas e corsários, e agora uma frota grande de naves imperiais facilmente foi detectada. Mais um momento tenso, onde o Stibor Lazarek estava calculando. Eles são muitos, mas não são grandes, e ele achou que ele podia meter porrada em todo mundo, só que aí todo mundo disse: senhor, nós vamos ser dizimados e não vamos conseguir fazer nada. Ele deu um leve piti, ele destruiu o sistema Vox, eles trouxeram outro, ele destruiu também. Fulgrim, né? Tem Fulgrim às vezes desse cara, mas no terceiro sistema de Vox, ele abriu uma comunicação com as forças dos traidores, e os traidores ofereceram, sem pedir nada em troca, devolver os 20 soldados feridos que foram capturados naquela nave na ação de invasão. E o Stibor Lazarek, sem ter nada a perder, aceitou. Ele recebeu então, os traidores cumpriram a palavra, os Mantis Warriors trouxeram os 20 prisioneiros, entregaram eles pro Stibor Lazarek e foram embora. Sem derramamento de sangue, sem violência, sem conflito. E o Stibor Lazarek querendo matar todo mundo ali mesmo, mas o pessoal pedindo para ele: calma senhor, calma, nós precisamos do capítulo inteiro, eles são 3.000, nós somos 1.000, calma, vamos escolher nossas batalhas, que se a gente se jogar a nossa vida fora, aí eles vão vencer. Então o Stibor Lazarek, apesar da vontade, segurou a espada e ele iria esperar o momento certo. Assim, depois de um momento de tensão, as poucas naves que ele tinha juntado até então foram embora da região controlada pelos traidores e voltaram para o sistema de Badab. E agora, conforme o tempo foi passando e o resto do capítulo dos Firehawks chegou, em número total, mais a Raptorus Rex, eles estariam prontos para vingança. Nossa, como ele queria se vingar. Antes era pessoal, agora é muito pessoal. Ele iria matar esses traidores malditos e eliminar eles, nem que isso custasse a sua vida. E o plano era simples, porém eficiente. O setor imperial de Cartago era a região segura deles, aonde eles iriam lançar a invasão. No caso, a invasão iria sair dali e eles iriam utilizar uma base avançada em Sagan, no subsistema de Sagan, onde aquele planeta Fortaleza foi destruído. Essa região é a parte disputada entre Cartago e os separatistas. Por quê? Porque por não ter mais o centro de administração, os planetas e essa região foi meio que dividida. Um pedaço foi para a parte da zona e um pedaço foi para o setor de Cartago. E essa região, o setor de Cartago meio que dominou, e eles criaram ali, na verdade já existia alguns portos espaciais, mas eles foram aumentados, afinal, a força de Cartago é a sua marinha. E qual era o plano do Stibor Lazarek e da Tannic Coing para resolver a situação dos traidores? Eles tinham um problema. Eles têm em torno de 1.000 super soldados, os traidores têm em torno de 3.000. Claro, eu estou arredondando, é óbvio que eles não estão em 100% de força, mas é só para considerar a balança de poder. Então, eles precisam eliminar um por um os traidores para ter uma chance do combate. E para isso,
eles decidiram fazer 2 ataques de distração. Os ataques de distração, uma boa parte da marinha do sistema de Cartago iria atacar planetas onde eles sabiam que existia uma reserva e grandes depósitos de recursos. Claro, a Tani Koen não falou para o Stibor Lazarek que o objetivo dela era encher os cofres de recurso para pagar as dívidas do sistema de Cartago, porque eles têm várias coisas que eles precisam entregar, e se eles não entregarem, vai pegar mal para eles. Então, o objetivo dela era atacar e conquistar esses grandes depósitos de recurso que ela sabia que existiam. Enquanto isso, a força principal, liderada pela Raptorus Rex, e a parte maior das esquadras, no caso, as naves leves, os cruzadores leves, os destroyers de Cartago, iriam junto para fazer a proteção dessa nave maior, para evitar que ela seja encirculada ou atacada de várias direções, e fazer uma proteção, um serviço de escolta. Junto também estariam as Battle Bards e as naves dos super soldados em si, atacando aonde? Eles vão atacar novamente a casa dos Mantis Warriors por causa do incidente anterior. Eles têm agora um débito de honra com aqueles que morreram, e eles só vão resolver esse débito de honra matando os Mantis Warriors. É o único jeito de deixar igual o que eles fizeram, essa humilhação que eles fizeram com os Firehawks. Então, eles se prepararam e a formação se dispersou em 3 ataques principais. Lembrando que o objetivo era decapitar o tirano, acabar com o sistema de Badab. Infelizmente, eles fizeram vários avanços anteriores ali, com naves leves de detecção que só iam no sistema e iam embora, para tentar identificar como é que eram as defesas automáticas, e eles perceberam que os traidores tinham defesas fenomenais no sistema de Badab. Aquele anel de aço, realmente não era só um jeito de falar, era literalmente fortalezas espaciais sendo construídas, claro, não no tamanho da Raptorus Rex, mas o suficiente para devastar qualquer frota, porque eles tinham ali mísseis, minas magnéticas, baterias de laser de longa distância e uma quantidade de naves e monitores de defesa que botariam as naves desse ataque numa situação bem precária. E se eles perdessem muitas naves e poder de fogo lutando contra defesas fixas, quando os inimigos contra-atacarem, eles não vão ter nada para se defender. Por isso, o sistema de Badab em si não seria prioridade. Eles atacariam mundos relativamente pouco defendidos para poder garantir que o peso do seu avanço fizesse dano, e eles precisavam de uma vitória. Eles estavam sendo humilhados. E o tempo de pagar as dívidas da Tani Koen também estava correndo cada vez mais próximo. Ela precisava desses recursos para ontem, aliás, para 10 anos atrás, já demorou um monte isso aqui, então tá na hora de fazer alguma coisa. Eles então escolheram um planeta que iria fazer os Mantis Warriors ficar, como eu vou te explicar, é meio que uma mancha na honra deles se eles não tentassem defender. Era um mundo agrícola chamado Iblis. O mundo agrícola no futuro não é assim, uma fazenda com um riozinho e uma cabaninha. É um mundo de fazendas industriais enormes que fazem colheitas geneticamente modificadas para crescer mais rápido. Ele importa água e solo e fertilizante de outros planetas que vêm para cá.
eles utilizam isso para produzir comida em grande escala. A comida é embarcada em cargueiros e mandada para outros lugares. E eles perceberam que esse mundo de Ibis na Endymion Cluster, no território dos Mantis Warriors, estava fracamente desprotegido. Não tinha nada ali para defender ele no espaço. Aliás, tinha, mas era uma coisa insignificante em comparação às defesas de Badab e defesas em outros lugares. Esse foi o alvo mais óbvio que eles podiam escolher. Alguns diriam que o alvo mais óbvio pode ser uma armadilha, mas o Stibor Lazaric não é um desses, e ele vai atacar esse local, que era uma importante fonte de produção de comida para os outros planetas aqui na zona. Não é assim um planeta essencial e que só ele que produz comida aqui, mas sem isso aí, vai assim, ó, os defensores da Maelstrom juraram proteger os planetas e a população. Não defender um planeta é quebrar o teu juramento, é falhar na tua honra, independente do valor do planeta. Por isso, esse ataque foi premeditado para que os Mantis Warriors acabassem colocando tropas e mais tropas e serem dizimados aos pouquinhos. Se tudo desse certo, ia ser uma vitória em detalhe, onde os Firehawks iriam atacar em peso e os Mantis Warriors iriam tentar impedir aos poucos, assim, porque as forças deles estavam dispersas, e quando o resultado final fosse uma batalha no campo, eles iriam ter a superioridade numérica, no caso os Firehawks, até o momento que a força dos Mantis Warriors poderia ser nulificada com uma batalha. Bem, o plano nunca sobrevive ao contato com o inimigo, mas vamos ver o que vai acontecer. O início do plano parecia ter dado tudo certo. Quando a Raptorus Rex entrou no sistema, eles detectaram que duas naves leves dos Mantis Warriors começaram a segui-los a longa distância, mas as naves de proteção da Marinha de Cartago e as naves próximas dos super soldados, meio que era óbvio que tu não tinha o que fazer, então as forças dos Mantis Warriors continuaram a uma distância bem segura, apenas seguindo o movimento das forças leais. Quando as forças leais se aproximaram do planeta, o pessoal que estava ali nos monitores de defesa e nas defesas espaciais abandonou os navios imediatamente. Foi tipo, foge, sobrevive. E quando a Raptorus Rex chegou perto das defesas espaciais, agora a maioria delas abandonada, não foi nada para ela, tipo, deu, acabou, e ela continuou avançando. A diferença de tonelagem e poder de fogo entre uma defesa espacial e a Raptorus Rex é a mesma coisa que tu botar um copo de cristal contra um tanque de guerra. Não faz sentido isso aí. Então, eles simplesmente abandonaram o local com razão e fugiram para o planeta. Ou as naves que tinham motores rápidos o suficiente saíram da frente e foram o mais longe possível dessa verdadeira fortaleza móvel espacial que se aproximava do planeta. Nesse momento, o Stibor Lazaric tinha duas opções: A. Queimar o planeta, B. Invadir o planeta e posteriormente queimar o planeta no chão. Ele escolheu a opção B. Por quê? Ele queria que a população civil servisse de isca para os Mantis Warriors. Nossa, que cruel! Pois é, na guerra, cara, vai ter vítimas e os Firehawks, eles assim, ó, são muito agressivos, e questão ética e moral, depois a gente chama um médium para falar com o teu espírito. No momento, cara,
importa é ganhar a guerra, e eles estão em desvantagem de 3-1. Eles vão precisar usar algumas táticas meio duvidosas para compensar essa desvantagem, e o início do plano pareceu dar super certo. Eles tiveram apenas levíssima resistência, começaram a destruir regiões civis habitáveis aqui. Não existem grandes cidades colmeia no mundo de Iblis, que é um mundo rural, mas existem concentrações de humanos que vivem em pequenas colônias agrícolas que foram devastadas. Eles começaram a queimar plantações, destruir maquinário e avançar naquela região. E qualquer defesa de PDF que tinha no sistema foi completamente aniquilada pelo peso do capítulo inteiro dos Firehawks. E nesse momento eles detectaram que enquanto eles estavam avançando, os Mantis Warriors, aquelas duas naves que estavam próximas, conseguiram chegar e soltar cápsulas de descida na atmosfera do planeta. As forças lealistas aqui poderiam enviar umas naves para tentar destruir aquelas duas, mas não. Eles têm que achar que eles têm uma chance, é uma isca. Eles vão descer no planeta e eles vão se sacrificar para defender essa população civil. Enquanto isso, a gente que estava em desvantagem numérica no total vai lutar em torno de uns 800, 900 super soldados contra apenas no máximo 200 naquelas duas naves, provavelmente bem menos que isso, porque não vai ter 200 soldados naquelas naves leves, mas eles acreditavam então que eles iriam começar a fazer os Mantis Warriors sangrar numa forma fácil. E o Luft-Huron, no caso, estava distraído, os Lamentadores também, e o Stibor Lazarek deu a ordem de continuar o avanço e a devastação lenta e gradual do planeta pelo chão. Mais e mais Thunderhawks foram levando soldados e tanques e veículos para o chão, até o momento que a força principal dos Firehawks começou a se expandir e devastar e destruir cada vez mais aquele planeta agrícola. Tadinho do pessoal que vivia ali, não tem culpa de nada nessa situação, mas muitos são servidores e coletores automáticos. Existem seres humanos do planeta, mas proporcionalmente a uma cidade colmeia é um número muito pequeno. E os Mantis Warriors logo fizeram a presença deles ser reconhecida. Quando um grupo de super soldados estava queimando ou sabotando alguma máquina, eles recebiam tiros de longa distância. Logo, os Firehawks tomavam posições ofensivas e tentavam atacar aquela posição dos Mantis Warriors apenas para chegar lá e descobrir que eles sumiram. Eles fugiram para o mato e desapareceram. Eles às vezes achavam pegadas, traços de sangue ou marcas de rhinos, que é das correias dos veículos que levam eles, os veículos de transporte. Eles não têm muitos, mas eles têm alguns. E infelizmente os filhos do Jegetai Khan, eles são conhecidos por guerra de mobilidade, e por estarem em menor número, eles começaram então a trabalhar de uma forma a lentificar e manter os soldados dos Firehawks em extrema pressão o tempo todo, sem se dedicar a um conflito onde localmente eles não teriam uma vantagem. O Stibor Lazarek, percebendo isso, deu a ordem para eles continuar o ataque e pressionar, e assim as forças foram se expandindo e recebendo cada vez mais relatos de contatos com os inimigos, até o momento que o Stibor Lazarek estava recebendo que no planeta inteiro
inteiro, todas as forças no chão estavam com contato com os inimigos. Peraí, a matemática não fecha aqui. O que está acontecendo? Eles deveriam ter, no máximo, assim, falando bem de uma forma otimista, 200 soldados. Eu tenho aqui no chão 900. Todos os meus soldados estão sob ataque. Tem alguma coisa errada. Eles não podem ter todos esses números. Pois é, meus amigos, os Mantis Warriors são um capítulo conhecido por armadilhas e rápidas recolocações de tropa, e eles aqui no planeta não possuíam apenas ali uns 50 a 200 soldados. Não. Eles tinham aqui a maior parte do seu capítulo, no mínimo 500 a 600 super soldados para bater os Firehawks. Uma luta que antes eles achavam que iam ter superioridade total, agora eles estavam sofrendo uma guerra de atrito. Os Mantis Warriors não se envolviam diretamente num conflito maior, e durante essas escamurças, um veículo dos Firehawks era imobilizado, um soldado deles era ferido, outro morria. Enquanto isso, uma taxa bem menor dos Mantis Warriors acabava sendo morta ou ferida nesses conflitos de longa distância. E tudo isso, o Stibor Lazarek, que estava no planeta agora nesse momento também, liderando as tropas, percebeu que eles estavam ganhando tempo. Mas ganhando tempo para quê? Pois é, conforme a ofensiva continuava sem resultado nenhum, a não ser gastar as forças dos Firehawks destruindo plantações e máquinas agrícolas enquanto eles perdiam super soldados, nenhuma vitória decisiva estava sendo feita e o inimigo estava cedendo território, mas botando pressão em toda a fronte. O que o Stibor Lazarek percebeu então? Ele estava sendo enganado. Isso aqui é uma espécie de armadilha. Ele precisava voltar o mais rápido possível para a nave, para Phalanx é outra, desculpa, eu confundo, para Raptorus Rex, para controlar as defesas orbitais e tentar entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou num comunicador Vox, ele recebeu a notícia que mais e mais naves estavam aparecendo no sistema, preparando-se para encircular as forças lealistas. Ele imediatamente deu a ordem, então, para os seus soldados começarem uma retirada controlada. Os Thunderhawks agora estavam retirando o equipamento que tinha sido lançado no chão, e eles começaram a recuar. Os Mantis Warriors, obviamente percebendo que o inimigo estava saindo da sua armadilha, começaram a pressionar o ataque e fornecer alvos para que eles pudessem meio que fazer uma batalha ali e se dedicar num conflito. O Stibor Lazarek, agora a bordo da nave mãe, no caso da Fortaleza Imperial da Raptorus Rex, ele deu a ordem para fazer uma barragem orbital de cobertura. Peraí, para. Uma barragem orbital de cobertura? Tu tá dizendo que ele vai atirar canhões do tamanho de prédios de tipo 40 andares, com balas que são do tamanho de uma casa, da atmosfera do planeta no planeta, uma coisa assim que se tivesse a sorte de acertar uma cidade ia ser muito, num território onde ele estava com as tropas dele no chão, se retirando numa proximidade dos inimigos. Sim, exatamente isso. Ele é meio louco, não sei se já percebeu que ele é um pouco fora da casinha.
E ele devia ter uma confiança incrível na capacidade de quem manejava as armas aqui, porque quando eles começaram a atirar no planeta, tirando blocos do planeta, destruindo continentes, quase esse bombardeio orbital, o pessoal dos Mantis Warriors, vendo que o seu inimigo era completamente insano, optou por se retirar e fugir o mais rápido possível desse bombardeio orbital. Incrivelmente, nenhum Firehawk foi morto por fogo amigo. Realmente, os mais veteranos e honrados que serviam aqui o capítulo há anos e anos e anos, geralmente quem maneja as armas são humanos normais. E eles então eram incrivelmente eficientes na sua função, até porque para te servir na Raptorus Rex, tu tem que ser muito exaltado, tem que ser diferente você tem que ser fora da curva, tem que ser muito bom. É porque eles veem isso aqui como uma relíquia sagrada, então apenas os melhores dos melhores têm sequer a oportunidade de pisar nela, quem dirá até a honra de servir nela. E esses veteranos aqui fizeram jus ao seu cargo e provavelmente seu pagamento melhor, e eles conseguiram devastar o planeta sem matar nenhum aliado no processo. Acredito que os Mantis Warriors tiveram algumas baixas nesse processo também, mas o mais foi a vergonha de não conseguir manter aquele planeta seguro, e o que antes era um planeta verde virou uma bola chamuscante de destruição e queimadas. Enquanto isso, os soldados dos Firehawks conseguiram voltar para suas naves principais. Como estava a situação na atmosfera? Infelizmente, mais e mais naves traidoras, incluindo aquelas que antes eram parte da Marinha Imperial, que estavam anexas aos serviços dos Astroclaws durante as campanhas dele, estavam aqui presentes. Eles mandaram claramente as naves de maior tonelagem e poder de fogo para lidar com esse avanço inicial, e essa diferença de tonelagem estava fazendo o efeito nas naves leves de escolta que a força de Cartago cedeu aqui para manter essa invasão protegida. Então os destroyers e os cruzadores leves estavam tomando fogo pesado para proteger as forças dos super soldados. E lá longe, mais longe possível da Raptorus Rex, uma enorme energia começou a ser detectada e uma nave lançou um tiro de um canhão nova. Essa nave era um Battlecruiser, um cruzador de batalha, uma nave poderosíssima, capaz de destruir enormes pedaços da Raptorus Rex, se possível até debilitar ela, e usando um canhão que é capaz de criar gigantescas explosões de plasma, até buracos negros esse canhão pode causar se tudo der certo, e ele pode destruir mais de uma nave num tiro só. Lançou o seu canhão nova na direção da Raptorus Rex, que felizmente, graças à bênção do Deus Imperador, o canhão nova não tem muita precisão e acabou errando a Raptorus Rex. É meio que tu atirar num celeiro, é difícil tu errar isso aí, mas a distância que ele tava tirando um canhão bem impreciso de energia. Por isso, a Raptorus Rex não foi atingida. Esse canhão leva um tempo para recarregar, e nesse momento, o Stibor Lazarek recebeu uma notícia terrível. A sua linha atrás, recuada, no antigo setor de Sagan, que tinha sido conquistado pelo pessoal de Cartago, também estava sob ataque, e a única rota segura para sair daqui
era pelo sistema de Sagan. Aliás, o sistema antes era apelidado de o portal da Maelstrom, porque tu tinha que ir para lá antes de entrar na zona propriamente dita. E agora ele estava com essa nave impedindo a sua saída, um Battlecruiser chamado Sacred Tetrarch, com um canhão capaz de lidar com a Raptorus Rex. O que fazer nessa situação? Primeiro, tomar um calmante, que ele deve estar muito puto. Ele rapidamente deu a ordem de prosseguir com tudo e devastar essa nave que está atirando neles. E a nave, vendo agora toda a força dos inimigos na sua direção, tenho que dar ao capitão pontos por coragem, porque eles não pararam de atirar. Eles continuaram atirando o canhão nova, tentando causar dano, conseguindo causar um pouco de escoriação na armadura, e alguns blocos da Raptorus Rex foram destruídos, mas quando a nave chegou perto o suficiente para abrir as suas armas, logo o escudo frontal de Void do Battlecruiser foi destruído, depois a armadura do Battlecruiser foi devastada em blocos e blocos e o Nova Cannon explodiu, e depois a Raptorus Rex continuou concentrando fogo naquele Battlecruiser que explodiu no espaço, a maior nave disponível aos traidores e a única que tinha alguma capacidade de causar dano de verdade na enorme fortaleza, foi perdida durante essa ofensiva. Então, as forças imperiais agora estavam sobre uma rocha e um local duro. Eles estavam sendo cercados por mais e mais naves dos traidores que vinham para o sistema e estavam causando dano de longa distância, principalmente nas naves leves que Cartago despendeu para essa ofensiva. Enquanto isso, as forças traidoras tinham bloqueado a única rota segura no sistema de Sagan. Eles precisariam fazer uma retirada coordenada. E como tu vai enviar uma mensagem perto da Maelstrom, que não dá para fazer nada pelo material nessa região, e enviar uma mensagem para as forças de Cartago e fazer um ataque conjunto nas forças traidoras? Não dá mais. E as três forças aliadas agora tiveram que passar por um bloqueio dos traidores antes de voltar para o setor imperial. E durante o conflito naquelas duas regiões dos ataques de extração e durante esse conflito da Raptorus Rex, muita munição foi despendida, várias naves ficaram avariadas. O pessoal, muitos tripulantes morreram no combate e no caso a formação foi completamente afetada e eles teriam agora que lutar divididos 1 a 1 contra as forças concentradas dos Astroclaws, dos Lamentadores e dos remanescentes da Marinha, antes de poder chegar em segurança o sistema de Sagan e as bases, no caso do espaço, que tinham sido criadas para ressuprir e permitir ofensivas nessa região, agora estavam nas mãos dos traidores. Elas não caíram sem uma luta, mas os traidores fizeram realmente um ataque surpresa. E quanto aos ataques para coletar recursos, eles também não tiveram mais sorte. Eles tiveram que enfrentar algumas defesas automáticas, que para a frota espacial não foi muita coisa, mas quando chegou nas tropas no chão, infelizmente, a legião do tirano era muito mais bem equipada e veterana do que o enorme número de recrutas que a Tannic Coin conseguiu juntar.
e os soldados não conseguiram tomar os armazéns e os planetas, morrendo aos milhões sem nenhum sucesso, conforme as lutas no chão não foram resolvidas de uma forma rápida. As naves no espaço foram sendo cada vez mais pressionadas por naves traidoras que atiravam de longa distância, sem nunca se expor a um conflito direto, prejudicando as naves aliadas, fazendo eles gastarem munição e destruindo algumas naves menores no processo, para quando eles tivessem que passar pelo agora bloqueio, eles estariam realmente numa condição precária, enquanto o inimigo estaria esperando, e eles estariam em número bem inferior se ao invés disso eles estivessem todas as três forças concentradas. Foi um desastre total a ofensiva aqui, e infelizmente os números e os relatos e as naves perdidas foram apagadas pela Inquisição, e os Firehawks nunca contaram. E aliás, se tu perguntar para eles o que aconteceu aqui, tu provavelmente não vai sobreviver para contar a história, ou pelo menos tu vai ter uns dentes a menos na boca, o que aconteceu durante esse período, mas foi uma retirada desesperada para tentar voltar ao sistema de Cartago, e eles tiveram que passar pelo bloqueio. O que a gente sabe é que a Battlefleet Cartago, as forças espaciais do sistema de Cartago, depois desse conflito, foram consideradas nulas. Eles não teriam mais condições de manter uma guerra ou um conflito, e a gente não sabe ao certo quantos dos Firehawks ficaram feridos ou morreram durante esse conflito. O que a gente sabe é que eles felizmente conseguiram escapar, e a maior parte da sua força espacial e a Raptorus Rex, ainda bem, pelo Deus Imperador que a Raptorus Rex existe, eles conseguiram estourar o bloqueio e fugir para o sistema de Cartago, até porque nada que os traidores tinham conseguiria impor uma ameaça a essa fortaleza espacial. Mas foram dias sombrios e o Império perdeu uma força considerável sem nenhum ganho. E no próximo episódio, meus caros amigos, eu infelizmente tenho que dizer que a vitória é dos separatistas. Será? Pois é, vejo vocês na próxima. Tudo de bom, e lembrem-se, apenas o Imperador protege.